de Jesus Cristo. Abençoa o pastor Neilton, Pai. Abençoa a família dele, a irmã Nelimar, que naquele hospital. Restabeleça a saúde dela, Senhor, em nome de Jesus. Nós pedimos, ó Deus, que a Tua palavra venha do Senhor. E nós te agradecemos desde já pelo Teu alimento, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Boa noite mais uma vez, igreja. A paz do Senhor seja contigo. Amém. Glória a Deus. Nós estamos... Põe para mim, Sara, os 5 solas. 5 solas. Não o outro, os 5 solas só. Mas pode deixar esse mesmo. Nesse mês de outubro, nós estamos comemorando a Reforma Protestante. O que se comemora no dia 31 de outubro, para o dia 1º? Não, Halloween não? Não, comemoramos a Reforma Protestante, 31 de outubro de 1517, foi marcado, foi como um dia de marco da Reforma Protestante. Lembrando que não foi o dia que começou a Reforma, porque já existiam cristãos reformados antes de Lutero. Concorda comigo? Eu estou na frente aqui de um professor, não posso errar não. Então, pegamos o dia 31 de outubro de 1517, foi quando Lutero pregou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, eu confundo com Westminster, Wittenberg. E aí nós comemoramos, foi até por sugestão do Rodrigo, nós estamos então estudando cada domingo um sola diferente, né? Lembrando que esse aqui não é o credo. Vamos ver. Talvez você está tendo o primeiro contato. Os 5 solas são sola escritura, estão em latim, né? Sola escritura quer dizer o quê? Só a escritura, só a palavra. Nós só aceitamos a palavra. Sola fide, sola fé. A fé apenas. A fé necessária para ser salvos, para sermos salvos, é apenas a fé. Não precisamos de outro subterfúgio. Se você aprendeu que você tem que pagar o preço para ser salvo, você já começou aprendendo errado. Tá? Você não tem que pagar o preço. Jesus Cristo pagou o preço. Então, só a fé para nós sermos salvos. Só lhe deu glória. A glória somente? Glória somente a Deus. Não tem glória aqui para homem, não tem glória para instituição nenhuma, não tem glória para nenhuma fundação, não tem glória para nenhum pastor aqui. Glória somente a Deus. Então toda a glória é dada a Deus. Sola Christus, ou seria solos Christus, né? O que é? Somente Cristo. A salvação é só através de Cristo. Não, Ele é que morreu por nós. Ele que é o nosso intercessor diante de Deus. Não tem um outro intercessor entre você e Deus. Só Cristo é intercessor. E a última, sola gratia, que é só a graça. Somos salvos pela graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Lembrando que isso não é o credo, é apenas o parâmetro para você julgar aquilo que você crê. Se aquilo que você crê está conforme a Escritura, está conforme o que a palavra diz sobre a fé, está dando glória somente a Deus, ela aponta para a salvação somente através de Cristo, e ela aponta para a graça de Deus, então a sua fé está certa. Agora, se falhou em algum ponto disso, você tem que rever os seus conceitos e ler um pouco mais da Bíblia e passar a sua fé, a sua crença, a sua crença pelo parâmetro bíblico, né? Não é o nosso credo, mas seria como norte para nós, que nós julgarmos aquilo que nós cremos. E mais uma vez está conosco aqui o Rodrigo Marcelino, o professor Rodrigo vai estar aqui mais uma vez com a gente e vai falar sobre sola gratia. Vai falar como sola gratia, somente a graça. Nós já estudamos sola escritura e sola fide, e se você não esteve aqui, você perdeu. E hoje nós vamos falar sobre sola gratia. Então a palavra está com aquele que nos deu a graça de falarmos sobre a palavra dele, o Senhor Jesus Cristo, que deu a graça hoje para o professor Marcelino. Professor ou pastor, hein? Rodrigo. O Rodrigo Marcelino vai estar falando aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus. Deixa eu pegar ali. Não pegaram para mim. Ainda não? Eu já estava começando a descansar no fato de que tinha um microfone na minha frente, eu podia falar educadamente, sem gritar, mas
Agora estão todos me ouvindo, né? Meus irmãos, novamente é um prazer estar com vocês. Melhor ainda saber que eu vou estar 2 vezes seguidas neste mês ainda, além de hoje. Pelo menos o combinado é estar aqui daqui a mais, sem ser na próxima semana, na seguinte. Mas tendo aquela consciência de que o Evangelho nos conduz até de que nós não pregamos a nós mesmos. E como Paulo diz lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 4, de que nós não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo. É por isso que eu acho que as apresentações são sempre quase que desnecessárias. Porque basta saber que temos em comum a fé em Cristo Jesus. O restante sobre o pregador não diz muito. Porque a gente tem uma inclinação natural para a idolatria que é muito perigosa. Que o pregador tem a obrigação de destruir essa expectativa idolátrica no coração daqueles que o ouvem. Porque quando a gente olha para o pregador como aquele que é o portador da mensagem de Deus, acaba que a gente confunde o portador da mensagem como se ele fosse o dono da mensagem. E temos que fazer uma distinção clássica entre isso. Tem um autor do século XVI, diz uma frase com a qual eu concordo. Ele diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. E isso é uma grande verdade. Basta você deixar o homem sozinho com ele mesmo alguns minutos que ele cria um ídolo para se colocar diante dele. Por isso é obrigação do pastor queimar o seu próprio filme antes que Deus o faça. Então, para queimar o meu filme, eu tenho que te avisar que se você pegar o Rodrigo por aí fazendo alguma coisa que não condiz com a realidade do Evangelho e do Cristo de Deus, isto é o Rodrigo de verdade. Mas se porventura você pegar o Rodrigo por aí fazendo alguma coisa certa, dê glórias a Deus, porque isso é obra de Deus na vida do Rodrigo, é diferente. É minha obrigação queimar meu filme, porque senão você vai me ver acima do que eu sou. Então não faça isso, por favor. Me veja com todas as inclinações pecaminosas que um homem tem, e com aquilo que honra a Deus, somente sendo fruto da graça de Deus operando na minha vida. Para que a gente entre na palavra sem prolongar demais essa parte inicial, vou pedir que você abra sua Bíblia comigo lá no Evangelho segundo escreveu São João. Eu sempre lembro que o Evangelho é de Jesus, mas ele é na narrativa de João. Nós vamos ler no capítulo 1. Então você abre a sua Bíblia no capítulo 1 do Evangelho de João. E lembrando que neste mês em que se comemora mais um aniversário da Reforma Protestante, que dá início lá em 1517, é aquela parte incisiva, quando Lutero escreve as 95 teses e afixa na porta do castelo de Wittenberg. Os 5 solas, eu sempre falo, funcionam como uma espécie de balizador da nossa conduta e da nossa confissão de fé. Ele é como se fosse os balizadores, ou seja, você não fica por aí ensinando todo culto sobre os 5 solas, você pratica-se os 5 solas, e toda vez que no exercício de se proclamar o Evangelho, de se pregar a palavra de Deus, você sabe quais são os limites de se fazer isso de maneira saudável, quando você olha ao pregar, proclamar o Evangelho, ou se reunir como comunidade da fé, você tem só as Escrituras como autoridade máxima sobre a vida de você. Se você tem só a fé como aquela que vai fazer a mediação entre você e Deus, assim, a maneira como você se aproxima de Deus é através da fé, porque você se aproxima de um Deus que você não vê, não se relaciona de maneira empírica, sem tocar, sem beber, sem cheirar, sem comer dele. Então, a fé é necessária. Não são necessários os pedacinhos de cruz, os anéis quebrados, os olhos benzidos. É necessária uma relação que é mediada pela fé. No final de tudo isso tem que ser para a glória de Deus
não pode ser para a glória do pastor, do pregador, do grupo de louvor. Estou usando só o no final para rimar, gente. É a parte da pregação que tem que rimar. Tudo isso tem que ser feito por Ele, para Ele e por meio dEle, que é o Cristo de Deus, que será na semana que vem, eu creio, com o professor Leonardo. Podem chamá-lo de professor e de pastor, as duas coisas. E fala que foi eu que falei, só para ele ficar bravo comigo depois. E hoje nós vamos falar sobre o Sola Gratia, que é o somente a graça de Deus. Mas antes eu pedir que você leia o texto comigo. Pode ficar como você quiser, irmão. Se você quiser ficar de pé, pode. Se quiser ficar sentado, também pode, não tem problemas. Eu nem gosto muito daquela expressão, vamos ficar de pé em reverência à palavra de Deus, porque reverência é uma questão muito interior, e pode ter pessoas de pé que não têm reverência pela palavra. A gente respeita a palavra, você demonstra reverência pela palavra, não quando fica em pé na igreja, mas quando sai ali e a pratica. Quando essas escrituras fazem parte, não só daquilo que você lê no culto ou no seu quarto, mas daquilo que você faz para a sua vida. Isso é reverência à palavra de Deus. Mas da maneira que você quiser, eu quero que você leia as escrituras a partir do capítulo 1 do versículo, e o versículo 1 está assim: no princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Todas as coisas, ele estava no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. A vida estava nele, e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz que ilumina todo homem estava chegando ao mundo. O verbo estava no mundo, e este foi feito por meio dele, mas o mundo não o reconheceu. Ele veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram de linhagem humana, nem de desejo da carne, e nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. João testemunhou a respeito dele, exclamando: é sobre este que eu falei, aquele que vem depois de mim está acima de mim, pois já existia antes de mim. Pois todos recebemos a sua plenitude, graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Para que você não esqueça isso nunca mais, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Para que você tenha até pesadelos essa noite com essa frase, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Hoje nós vamos falar sobre esse pilar da reforma protestante, que é o somente a graça. E primeiro eu vou falar como nossa cultura enxerga a vida a partir de uma perspectiva. Ô, gente, quem ficou de pé sem necessidade, sem eu pedir isso, pode também assentar se quiser, pode ficar à vontade. Se quiser ficar em pé também, se para você o jeito mais confortável é em pé, não tem problema. Se é o que te mantém acordado, eu vou entender. Mas eu quero falar da graça e quero te lembrar de como que a nossa cultura compreende as instâncias da vivência humana. Você deve ter ouvido algumas palavras usadas pela cultura, no mundo político. Quem está aqui em Minas Gerais nos últimos 12 anos, teve um governador aí que depois se tornou senador, até tentou se candidatar a presidente. Eu não vou nem falar que ele é irmão da Branca de Neve, é o Neves lá mesmo. E ele criou um linguajar bem peculiar para a sua prática no governo, que era o tal do choque de gestão. Vocês se lembram? E o tempo inteiro ele falava da tal da meritocracia. E na cultura nós temos dois ambientes, mas os dois ambientes, apesar de parecer serem distintos um entre o outro, são baseados na meritocracia.
nós temos os ambientes coletivistas e os individualistas. Geralmente os ambientes individualistas incentivam o sujeito a ganhar a vida com seu próprio esforço, a fazer acontecer. É aquele ambiente onde eu falo com você, quem veio da autoajuda aí, mesmo da autoajuda gospel, já escutou muito que você é o capitão da sua própria existência, é o capitão da sua alma, é o comandante da sua alma, o capitão da própria existência, que você tem que tomar as rédeas da sua vida e comandá-la, fazer acontecer. São as ideologias individualistas que vão promover muito isso. E tem as ideologias coletivistas. Mas essa ideologia é mais tranquila, porque fala que o cara pode fazer, ele não precisa ser o melhor, ele só tem que escorar nos melhores, porque no final de contas você divide o lucro de todo mundo entre aquele que mereceu ganhar o lucro e aquele que não mereceu, e todo mundo ganha igual. Só que tem um mérito aí. Enquanto no individualismo o mérito é porque o cara produz, no coletivismo o mérito é porque o cara não produz nada. Ou seja, o mérito está no fato de você ser um estorvo na vida da sociedade. Só que os dois tipos de ideologias incluem o mérito. Existe algum tipo de mérito. Mesmo no coletivismo, está o mérito. Então, assim, você tem que ser um cara mal nascido. O mérito foi o seguinte: eu nasci pobre, é um mérito. Então eu mereço ganhar alguma coisa porque eu tenho que ser ajudado, porque eu já nasci pobre, eu já sofri demais. O outro lá, o individual vai pensar assim: o meu mérito é porque eu trabalhei, eu consegui, eu fiz acontecer. Isso é na cultura. Só que essas coisas entram na igreja. Daí você consegue escutar algumas expressões tipo: Deus ajuda, Deus faz as coisas, mas tem gente que não quer. Você já deve ter escutado isso, né? O cara, você tem que querer. Deus te salva, mas você tem que querer. Eu falo, quando Deus quer salvar alguém, Ele faz alguém querer ser salvo. Deus faz muito mais. Então, uma palavrinha que eu quero que vocês usem a partir de agora para compreender a questão da graça, é a palavra mérito e demérito. Mérito é quando alguém faz por merecer algo, e demérito é quando alguém, você olha, esse alguém não merece algo. E a gente reage nesses padrões meritórios, ou seja, olha para as pessoas como pessoas que merecem, pessoas que não merecem, e começa a olhar para a nossa vida e a nossa espiritualidade dessa maneira também. A graça, eu vou falar para você, é o maior desafio para a vida cristã. Porque eu e você, nós temos uma programação natural. Eu chamo essa programação de antigraça, para não falar que é uma programação de desgraça. A gente já nasce nessa programação. E você vem cá e escuta na igreja, meu irmão, não adianta, porque você não vai conseguir fazer por merecer. E você escutou, é convencido pelas escrituras, volta, dorme e acorda pensando que merece. Acorda pronto para fazer o jejum de Daniel de 21 dias para merecer a bênção de Deus. Porque esse padrão do mérito entrou nas igrejas evangélicas, principalmente no evangelicalismo brasileiro, de tal modo, e que a gente começa a olhar para a graça de maneira assim, desconfiado. Será? Ou então começa uma reação desproporcional à graça. Como eu falei para vocês, a graça é o seguinte: ela vai ignorar o seu mérito e o meu mérito. Mas guarde isso, ela não vai ignorar todo e qualquer mérito. Porque a graça, apesar de ignorar o nosso mérito, considera o mérito de Cristo. Você não mereceu, Cristo merece. Então, quando eu falo que nós somos salvos, está ali somente a graça, estava Efésios 2:8 a 10, capítulo 2, versículo 8 até o 10, como referência da doutrina. E lá vai falar que nós somos salvos mediante a fé, pela graça, porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E ele continua dizendo, não é por meio das obras, para que ninguém se glorie. Então, salvação é um ato de graça, e até aí alguns crentes entendem, mas o que me dá nos nervos é ver que o sujeito fala, eu sou salvo pela graça, sem merecer, mas
ele passa o resto da vida cristã fazendo para merecer. Você é salvo pela graça para viver pela graça. Porque o cara fala assim, até eu ser salvo, beleza, a graça valeu. Agora que eu já fui salvo, eu vou pelo mérito mesmo. Daí o cara começa, obrigado irmão, começa a pagar o preço. A irmã me lembrou ali, porque é verdade. Quantas vezes você escuta, né, irmão? Tá certo, Deus abençoa, mas você tem que pagar o preço. Fala, meu irmão, você tem que pagar o preço, mas eu aconselho de ti que compre prata e ouro, porque você é o quê? Pobre, cego e nu. Eu até gosto, eu sempre falei ontem na nossa reunião ali no Diamante, na casa da família do Peterson, que tem uma frasezinha que os pregadores amam na hora para começar a pregação, pegam a Bíblia e levantam e falam, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Concordo com a frase. Se eles completaram falando, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, pobre, cego e nu. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, nem prata e nem ouro. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. O que a Bíblia diz? O que Jesus fala? Sem mim nada podeis fazer. É exatamente o que a Bíblia diz sobre toda essa frasezinha. Resolveria. Porque quando a turma fala, eles acham que eles podem qualquer coisa. E isso em nome de uma Bíblia que eles não leem. Porque se leem, descobrir que eles não podiam tanta coisa quanto pensam que pode. Mas é interessante, por que eu li esse texto todo do capítulo 1 de João até o versículo 17? É porque é o seguinte, é que para falar que sem Jesus e sem apontar para a cruz, é impossível que compreendamos a graça. Porque se eu só te afirmar que a graça ignora o seu mérito, talvez eu te transforme num vagabundo espiritual. Você fala, já que eu não tenho que fazer nada, então eu não vou orar, não vou ler Bíblia, não vou fazer mais nada da vida, né? É tudo pela graça, Deus já fez, né? Só que eu vou lembrar para vocês uma frase de um pensador, de um cristão do século II ainda. Ele falava que a mensagem da cruz habita entre dois ladrões. A mensagem da graça está entre dois ladrões, o ladrão do legalismo e o ladrão da licenciosidade. São os dois extremos perigosos para quem descobre a mensagem da graça. Quando o sujeito descobre que não é pela força do braço, não é pelo mérito que ele conquista, que Deus abençoa, alguns se tornam licenciosos. Porque tem gente que pega o caminho do legalismo. O legalismo é quando o sujeito faz por merecer, é o cara que paga o preço. E o licencioso é aquele que entendeu que pagar o preço não resolve, então ele abre mão. Ele fala, não estou nem aí. Vira um Zeca Pagodinho da fé. No base do deixa a vida me levar, a vida leva eu. Então, e a mensagem da graça, ela está no meio disso. Ela não dá... Ela destrói o argumento do legalismo. Porque ela fala, não cara, você não tem algo para apresentar a Deus que te torna aceitável para Ele. E ela destrói a mensagem da licenciosidade. Fala, aqueles que uma vez foram alcançados pela graça, vivem de maneira digna da vocação para a qual foram chamados. Isso não dá a você um salvo-conduto para virar um licencioso, um cara que vive uma vida de qualquer maneira. A graça nos torna refém e escravos de Jesus Cristo. Eu não usei a palavra servo, usei a palavra escravo, como está no original do nosso texto. Paulo referindo-se a ele mesmo no primeiro capítulo de Romanos, quando Paulo fala, eu, Paulo, servo de Cristo, aquela palavra servo ali é um eufemismo, aquilo foi o tradutor para suavizar o texto original, que a palavra é o doulos, que significa escravo, usou uma expressão que não ofendia muito o ouvido do leitor daquele tempo. Lembrando que quando o nosso amigo João Ferreira de Almeida traduz, o mundo está se mobilizando contra a escravidão. Então, ele toma um cuidado para não identificar Jesus com os senhores de escravo do seu tempo. Então ele resolve não usar a palavra escravo, usou a palavra servo. Mas ali Paulo se declara, eu Paulo, escravo de Jesus. E eu falo que a graça nos torna escravos de Jesus. E não é vergonha ser escravo de Jesus. Não pense em escravo, esqueça todas as novelas da Globo que você viu com gente apanhando no chicote, com carinha amarrado no tronco. Esquece isso. Pensa que ser escravo de Jesus é um excelente negócio, porque
O nosso dono é um bom dono. A diferença não está no escravo, está no Senhor. Todo homem é escravo. Se o homem não for escravo de Jesus, ele será escravo do pecado, da morte, da cultura, da religiosidade. E estando em Jesus, ele é liberto de todo outro tipo de dono. Ser escravo de Jesus torna você escravo de um dono só. E o bom é que os escravos de Jesus, sabe como é que o pai de Jesus chama os escravos de Jesus? De filhos. Daí tá certo, não estou dando embasamento para você ficar chamando, se autodeclarando princesa e príncipe de Senhor. Isso aí é coisa, um trem meio até da turma do LGBT lá. Eu só estou falando que o pai de Jesus nos vê a partir da escravidão que você está, do senhorio do filho dele, como filho também. Tá certo que você vai ter que se ver como escravo. Você olha, eu sou escravo, destituído de vontade, destituído de desejos próprios. Eu tenho de viver para servir ao meu Senhor. Mesmo que o meu Senhor me veja como filho, a minha compreensão é de que Ele é Senhor. E isso não é vergonha, não. Mas, como eu estava dizendo, eu escolhi intencionalmente esse texto porque tem toda uma construção que desemboca na mensagem da graça. Mas antes disso, está falando de quem? Do Verbo encarnado. Começa falando aqui, ontem a gente estava falando na casa do Peterson sobre a distinção entre o evangelho que João escreve e os 3 outros evangelhos que são escritos por Mateus, Marcos e Lucas. Porque enquanto no evangelho escrito por Mateus, por Lucas, por Marcos, tem uma genealogia humana de Jesus, João ignora a genealogia humana de Jesus e vai direto para o Verbo, Filho de Deus. É o Emanuel, é o Deus encarnado. Porque se você ler o versículo 1, no princípio era o Verbo estava no princípio com Deus, e o Verbo era Deus, e lê o versículo 14 que vai afirmar, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, você vê que tem uma linha direta. Aquele que é Deus está entre nós. E Jesus, Ele é Deus encarnado, Ele é Deus entre nós. E é em Jesus que a graça se torna compreensível. Porque a despeito da graça ignorar o seu mérito, a graça assimila e compreende e vai usar do mérito do Cristo. É por isso que no versículo 17 vai falar aqui, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Por que a graça e a verdade? Porque tudo que não está na graça é mentiroso. Oferta de sacrifício não é graça, é mentira, é engano, é engodo. Jejum de Daniel é engodo, não está na graça, é engodo. Pagar preço não é graça, é mentira. Só existe verdade, porque graça e verdade estão amalgamadas, unidas, e são inseparáveis, de modo que aonde existe graça, existe verdade. Porque a graça e a verdade veio por quê? Por intermédio de Jesus Cristo. Não tem condição de existir um ambiente sem graça e existir verdade. Então, olha, tudo que não passa pelo crivo da graça é engano, é mentira. E às vezes eu vejo a Bíblia usar esses antagonismos. Por exemplo, se vocês lerem a carta aos Romanos, no primeiro capítulo vai falar que a ira de Deus se manifesta do céu contra toda a impiedade e injustiça dos homens, porque trocaram a verdade pela injustiça. Por que o apóstolo nos outros trocaram a verdade pela mentira? Não, ele usa... Porque a injustiça é um tipo de mentira. É isso que ele está querendo dizer. E aqui quando ele fala que a verdade e a graça vieram por Jesus Cristo, ele está falando que tudo aquilo que não é verdade, que não é graça, não é verdade, deixa de ser verdade, é mentira. Quando ele coloca a graça e a verdade em categorias juntas, ele está falando que não é, o que não é por graça, é por mentira. Então quando a gente pega... Porque quando você começa a pregar o evangelho, até para crente que já frequenta a igreja há anos, o cara tem aquele impacto assim de, não, como eu nunca ouvi isso antes, parece que é a primeira vez que eu estou ouvindo o evangelho na minha vida. Por que isso? Porque antes, mesmo que tinha a palavra Jesus na pregação,
Porque falava evangelho, falava até de graça para encher linguiça, mas era mentira, porque não era de maneira graciosa. Porque graça e a verdade são indissolúveis, e só existe isso em Jesus Cristo. Porque graça, a despeito de ignorar o seu mérito, tem que levar em consideração o mérito de Cristo. Então guarde essa frase: a graça ignora o mérito de seres imperfeitos, porque ela só pode assimilar o mérito de alguém perfeito. A graça só pode, ela assimila a toda a obra de Cristo é graciosa por causa disso, porque ela é perfeita e ela é aceita pelo Deus perfeito. O Pai do nosso Senhor Jesus Cristo não aceita outra obra que seja feita fora do Filho dele, porque toda obra que é feita e não é no Filho do Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é obra que não é fruto da graça. Você está se apresentando de maneira imperfeita para Deus. E o engraçado é que a gente olha para as Escrituras e tenta fazer uma distinção que assim, aqui está falando que a lei foi dada por Moisés, graça e verdade vieram por Jesus Cristo. E na nossa mente fica quase assim: lei, Antigo Testamento; graça, Novo Testamento. Só que isso é perigoso, porque você começa até fabricar dois deuses no seu cérebro dessa maneira. Porque eu falo isso porque eu tinha essa compreensão. Para mim, o Deus do Antigo Testamento antigamente era quase que um adolescente meio invocadinho, que andava com a camisa aberta, batendo em todo mundo. Daí quando chega no Novo Testamento, ele evoluiu e virou Jesus Cristo. Então agora ele é paz e amor, e ele salva as pessoas. Só que não tem essa desconexão nas Escrituras, porque se você olha para Gênesis 1, 2, 3, ali é possível ver graça. É possível ver graça até na própria lei. A lei é dada por graça. Porque você já parou para prestar atenção? Se Deus não desse a lei para Israel, aquele povo não teria sido preservado? Por exemplo, tem leis lá até para higiene pessoal. Na nossa Bíblia tem uma lei que eu acho até bem engraçado, que o povo, quando fosse fazer as necessidades, tinha que ir para trás do arraial e levar uma pazinha consigo. Para quê? Para fazer o trem lá e enterrar. A gente devia dar esse conselho para o pessoal do neopentecostalismo: traga a pazinha para o culto, para você enterrar depois que terminar. Mas Deus, para que essa lei? Parece uma coisa mais louca. Quando ele diz, que coisa estranha, lei para totô. Por que Deus, imagina mais de 3 milhões de pessoas no deserto, sem saneamento básico, fazendo indiscriminadamente merda em todos os lugares? Deixa eu falar assim: o neopentecostalismo teria sido inventado se isso fosse possível. Se tivesse acontecido naquele tempo, já teria inventado o neopentecostalismo em Levítico ainda. A gente fazendo merda em todos os lugares seria... Gente, na pregação que ela está falando de merda, a Bíblia fala de merda. Se você ler o texto lá de Filipenses, quando Paulo fala de que ele era judeu, nascido, circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, quanto à lei, fariseu, judeu, e quanto à justiça que há na lei, fariseu. E mais depois ele fala: eu considero tudo isso como esterco. A palavra original ali é esquibalo. No grego, sabe o que significa o esquibalo? Fezes humana. Não é fezes de animal, não. Ele traduzindo, Paulo está falando que ele considerava tudo aquilo merda. Porque a gente tem alguns pudores, tipo assim, não pode falar de público, essas coisas não. Paulo, então ele arranca lá o livro de Filipenses e joga fora, porque Paulo falou de Bíblia e essas coisas. Mas o fato é que, olha para você ver, eu estava explicando que existe graça até na lei de Deus. Por que Deus faz isso? Para preservar o povo. Porque aquele povo, se começa a fazer indiscriminadamente em todo lugar, rapidamente teriam desenvolvido doenças e ter matado a população inteira. Você se lembra da peste negra na Europa? Os únicos que se preservaram da peste negra, sabe quem foram? Os cristãos, alguns cristãos e os judeus. Porque os judeus seguiam o quê? A lei ainda. Então eles não faziam de maneira indiscriminada, mesmo a Europa não tendo um saneamento básico adequado.
E o que o povo fizer? Vamos perseguir os judeus, que eles estão sobrevivendo a isso aí, então deve ter alguma coisa errada com eles. A praga deve estar aqui por causa deles. Então, assim, Deus preserva o seu povo até usando a sua lei. Então, isso é graça. Eu falar que aquele povo merecia ser preservado? Não. Você merece ser preservado? Consulte o seu coração à luz de Ezequiel 18:4, que diz que toda alma deve morrer, não pode ver, e à luz de Romanos 6:23, que diz que o salário do pecado é a morte. E à luz de Romanos 3:23, que diz que todos pecaram e são separados da glória de Deus. Consulte seu coração se você mereceria viver. Se você está vivo, respirou aí, é graça. Então a graça ignora o mérito seu, mas ela leva em consideração o mérito de Cristo. Porque alguma pessoa está falando, tá certo, então tá, se é graça, então Deus vai salvar todo mundo. Não, só vai salvar aqueles que estão descansando na obra de Cristo, ou seja, no mérito da cruz de Cristo. Quem não está em Cristo está perdido. Assim, você não apresenta diante de Jesus sem obra alguma. Aquele que apresenta diante de Jesus com alguma obra sua está reprovado. E aquele que apresenta diante de Jesus sem obra alguma também está reprovado. Porque se apresenta diante de Deus. Porque Deus só aceita aquele que se apresenta diante dele com a obra do Filho dele. Ou seja, isso é graça. Fala, qual o mérito que você tem? O mérito que eu tenho é que há 2000 e poucos anos atrás, num monte chamado Calvário, fora da cidade, eu era representado pelo Filho de Deus, e o Pai dele despejou sobre ele a ira dele para não me alcançar. Este é o meu mérito. Quando Paulo fala que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, que não vem de nós, é o dom de Deus, sem as obras, para que ninguém se glorie, ele está falando o seguinte: diante de Deus ninguém vai bater no peito e falar assim, eu estou aqui, mas você viu o que eu fiz lá na terra, né? Eu casei depois dos 30 virgem. Não vai ter esse tipo de discurso diante de Deus. Não vai ter diante de Deus, você viu, eu estou aqui, mas você viu, né? Não perdi um elo daquela campanha poderosa, a campanha de repetente, porque você faz há 10 anos derrubando as muralhas e derrubando os gigantes. Essa campanha todo ano tem, né? Você não pode se apresentar diante de Deus com isso. Ninguém vai estar diante de Deus. Quando ele fala que sem meio das obras, é como se fosse sem obras para que ninguém conte vantagem. Todos que estarão diante de Deus não estão conseguindo. Eu estou aqui, mas foi por causa dele. O outro fala, mas que coincidência, eu também estou aqui, mas é por causa dele. E todos falaram a mesma coisa. Eu estou aqui, mas é por causa dele. Isso vai virar até um hino no céu. Acho que vai ter um coral falando a mesma coisa. Eu estou aqui por causa dele, estou aqui por causa dele, estou aqui por causa dele. E é dele é quem? Do Cristo de Deus. Então, isto é graça. Quando se alguém não confia em mais nada, em ninguém, em nenhuma instituição, em nenhum tipo de estrutura que não seja a obra de Cristo na cruz. É por isso que ser cristão é uma obra da graça. Porque para você ser cristão, você tem que estar escondido em Jesus. Você que é cristão, você não esconde no seu pedigree religioso. Tipo assim, eu sou filho de crente, sou lá da igreja do pastor Neilton, sou lá da Missão Reluz, eu tenho até um pedigree. É MR, Missão Reluz. Eu sou o cristão MR. Então, não tem esse tipo de... Ninguém se apresenta diante de Deus com algum tipo de... Aliás, ninguém que se apresenta dessa forma é aceitável para Deus. Você não pode se apresentar para Deus tipo como se você fosse o neto dele. Deus, eu estou aqui, mas meus pais eram os teus filhos. Então, tipo assim, eu sou o seu neto, né? Deus não é vovô de ninguém. Deus só tem filhos, não tem netos. E só pode ser filhos daqueles que estão na obra de Cristo. Sem estar na obra de Cristo, perdido. Isto é sério, isto é terrível, isto é separador, porque isso separa aqueles que são de Deus daqueles que não são, porque você sonda o seu coração e percebe, não, eu confio nisso ainda, eu confio ainda na minha condição financeira, tipo assim, eu sou rico, eu tenho dinheiro, ou eu sou pobre, Deus vai me dar um Bolsa Família espiritual. Se a confiança está nesse tipo de coisa, é confiança tola. Eu confio na fé do pregador lá do Rodrigo. Você está confiando em coisa que não pode te dar segurança. Você tem que confiar em Jesus. Eu já te falei, eu sempre falo quando eu prego, foi mal, eu esqueci de falar hoje, mas eu sempre, gente, desconfie do pregador. Por isso confira com as escrituras, para ver se procede dela.
Mas não faço só comigo, não. Faço comigo, faço com o pregador da semana que vem. O Leonardo é meu amigo, pode falar com ele que eu mandei vocês conferirem, que é obrigação do cristão, tem que conferir. Porque quando eu falo que as escrituras é importante, eu lembro do Solo Escritura lá, que é somente a escritura que é importante, que o Rodrigo é mutável. Quanta besteira eu criei até outro dia atrás. Imagina se eu falasse que há 15 anos atrás, tudo que eu falava tinha que seguir, porque não pode, siga as escrituras. Pode olhar para a minha vida e olhe para as escrituras também. Enquanto elas estiverem andando juntas, você olha para as duas coisas. Quando a vida de alguém distancia-se das escrituras, fique só com as escrituras. Abandone a vida de qualquer santarrão desse mundo. Porque qualquer coisa que você tiver que não é em Jesus, não é graça. E não sendo graça, é engano, é engodo, não é verdade. Mas olha que legal, porque toda essa construção do texto, para chegar na doutrina da graça, está falando de Cristo. Quando ele fala dos 5 solas, você vai ver que eles atuam em equilíbrio. Que é impossível falar de graça sem falar do solo Cristo. Porque só tem graça se tiver o Cristo de Deus. Fora dele não tem graça. E você só descobre isso nas Escrituras. Então é somente as Escrituras que é a autoridade para te falar que isto é verdade. E depois que você descobre isso tudo, você tem que crer nessa mensagem. É o sola fide. E quando tudo isso acontece, a glória é de Deus. Daí você não vai falar, graças a Deus, hoje eu descobri que quem eu era não sou mais. Que estou em Cristo e sou novo, sou filho de Deus. Glória a Deus. Não foi porque você merece. Falando, então é uma pessoa tão boa que merece ser filho de Deus. Não, digno do inferno. Todos nós. Então, tudo que de bom que nos acontece é gracioso, tudo é obra é graça de Deus. Salvos mediante a graça. Mas eu te convido muito mais, eu te convido a viver diante da graça de Deus. Então, fuja das ofertas com propósito, fuja das orações de forte, que vão controlar, vão submeter a tua fidelidade, não ao Evangelho e a Jesus Cristo, mas a alguma pessoa, e talvez mais pecador do que você mesmo. Então, fuja dessa tentação contemporânea de confiar em si mesmo, porque a minha função como pregador não é fazer você sair daqui com uma mensagem positiva, se sentindo super crente, não. A minha função é esvaziar você da autoconfiança, para que no final você só possa confiar em Jesus. Porque aquele que confia em si mesmo está na mentira, porque não é graça isso é desgraça. O cara que confia em si mesmo está perdido. A gente tem essa tendência de ficar verificando, não, essa semana eu acho que eu já estou merecendo, eu consegui ler a Bíblia 3 vezes dos 5 dias, só xinguei minha esposa 2 vezes por semana, não briguei com ninguém, relevei fechada no trânsito, nem abaixei o vidro e mandei dedo pro cara. Daí o cara falou, então eu mereço. Não, você está perdido. Falar, fazendo tudo certinho e perdido. Sexta-feira eu estive ministrando no estudo bíblico aqui no Tirol. A gente está estudando Atos lá. No livro de Atos tem, no capítulo 10, tem duas pessoas interessantes. Lá tem o apóstolo Pedro, que Deus está preparando ele para pregar uma mensagem para além da sua etnia, que é além dos judeus, está levando ele para pregar para os gentios. E tem um homem chamado Cornélio, que era um homem que a Bíblia diz que era um homem justo, temente a Deus, piedoso, ou seja, pio é um cara santo, mas com toda a sua prática correta, Cornélio estava indo para o inferno. A gente percebe no texto que Pedro tinha quase que a mesma prática de Cornélio, só que Pedro com aquela prática estava indo para o céu, não por causa da prática, por causa de Cristo, enquanto Cornélio com a mesma prática de Pedro está indo para o inferno, porque ele ainda não tinha Cristo. Então é isso, gente. Vamos, para encerrar, eu quero te convidar o seguinte: não confie em mais nada, desconfie de tudo, confie só em Cristo, porque só em Cristo existe ambiente de graça. Fora de Cristo não tem graça. E eu sempre falo isso. Por que
Quando o pastor Neilton me falou do teor do mês, eu gastei tempo com ele. Eu falei assim, Deus, como que eu vou ministrar uma mensagem? Qual a melhor mensagem bíblica sobre a graça? A melhor mensagem bíblica sobre a graça é aquela que se encerra em Cristo e este crucificado. E não é só a melhor mensagem bíblica sobre a graça, é a melhor mensagem bíblica sobre a fé, é a melhor mensagem bíblica sobre as Escrituras, é a melhor mensagem bíblica sobre o homem, sobre tudo, é aquela que se encerra na cruz. Eu ouso até falar que uma mensagem que não te aponte para a cruz de Cristo é um sermão desperdiçado. Você acabou de ouvir um sermão que não presta quando você ouviu, ficou 40 minutos assentado ouvindo o cara falar e ele não te anunciou a Cristo e este crucificado, acabou de perder seu tempo. Então esqueça esses negócios, 5 maneiras de ser próspero, 6 maneiras de criar filhos, 7 de fazer aquilo, 7 de fazer... Qualquer terapeuta de família, qualquer piadista faz coisas iguais. Procure quem te anuncie a Cristo e a este crucificado. É por isso que a fidelidade tem que ser a Jesus e ao Evangelho dele. Eu quero te convocar a isso. E nesse momento final, eu quero que você feche os seus olhos comigo, que eu vou estar orando pela sua vida, pelas nossas vidas, e pedir que você sonde o seu coração, porque existe ambientes de incredulidade em nós ainda que vão tentando achar espaço. A gente é tentado a fazer como a cultura, a confiar na meritocracia, fazer um choque de gestão na nossa vida e começar a fazer por merecer. Só que antes que você fale, já que eu não tenho que fazer por merecer, então eu vou fazer tudo o contrário, vou fazer para não merecer. Toma cuidado com isso também, porque a despeito de você não ser salvo pelas boas obras, você é salvo para as boas obras. O versículo próximo do capítulo 2 de Efésios, do 8 e 9, depois vem o 10, que diz que nós somos salvos pela graça, mediante a fé que não vem de nós, é dom de Deus, não é por meio das obras para que ninguém se glorie, não nos faz descansar no fato de que não é por meio das obras, então não tem que fazer nada, porque no versículo 10 diz, porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Então, do mesmo jeito que você não é salvo pelas obras, você é salvo para as boas obras. Então as obras não são a causa da sua fé, elas são o resultado e a consequência da sua fé. Cristãos têm de ter boas obras como resultado e que evidenciam a fé que já tem em Cristo Jesus. Você não tem boas obras para ter fé em Jesus ou para ser salvo, é porque você já é salvo, o resultado disso são as boas obras. Mas sonde o seu coração, talvez tem confianças tolas aí ainda, e para alguém que tem confianças tolas no coração, eu devo fazer a você igual o apóstolo Paulo fez aos Coríntios, no capítulo 5, a partir do versículo 18, lá no 2ª carta aos Coríntios. Rogo-vos, pois, que reconcilieis com Deus em Cristo Jesus. Tem uma maneira de você reconciliar dessa confiança tola, em Cristo Jesus. É agora, nesse momento. Coloque o seu coração, peça ajuda, Espírito Santo, me ajuda aqui a sondar o meu coração para ver se há espaços aqui ainda de confiança tola, e me conduza de maneira correta, e me converta a Ti, porque essa ação é uma ação de Deus. Então peça a Deus. Se você ainda não se sente convertido, continua a ser exposto à pregação do Evangelho, porque se Deus o quiser salvar, Ele o fará. Então vamos orar. Pai, colocamos os nossos corações na Tua presença, Senhor Deus, sabendo, Senhor Deus, que tudo aquilo nosso é inimizade com Deus, Senhor Deus, mas que tudo aquilo que é obra Tua, Senhor Deus, o Senhor que é perfeito, que faz uma obra perfeita, o aceita como obra do Senhor mesmo. Nós lhe pedimos, Senhor Deus, nos converta a Ti, e convertidos seremos, Senhor Deus. Nos transforme na imagem do Teu Filho, e para a glória do Teu nome, Senhor Deus. Pai, eu suplico pela vida desta igreja, dessa comunidade local aqui, Senhor Deus, que eles reluzam como o nome diz, Senhor Deus, e sejam aquilo que foram chamados para ser, um baluarte da verdade fincado neste local, de modo que trazer a verdade como bandeira não os torne dignos de louvor, mas os torne alguém que aponte para aquele que é o único e digno
e que vive e reina para sempre. E por causa do teu Filho e da obra que Ele está fazendo, e por causa daquilo que Ele começou e há de aperfeiçoar, até o dia dele mesmo, que nós oramos, crendo, agradecidos, em o nome dEle. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, nós encerramos por aqui. Se Deus quiser, se vivos estivermos e Deus quiser, nos